ele não está falando em pudim, ele não está falando ali em bolo de chocolate, ele não está falando ali, sabe, em canjica, que eu amo. Ele está falando no que é necessário para nós. E olha quanto que Deus nos dá além, além. Isso também chamou muito a minha atenção, né? Porque Deus não deixa faltar nada que é necessário para nós. Ele é nosso Pai. Então, tudo que é necessário, Ele supre. E muitas vezes nós estamos descontentes porque nós queremos o além, o algo mais. Queremos o pudim. Então, isso assim, me chamou muita atenção esse parágrafo de Timóteo, que é uma coisa também que a gente tem que entender como que nós somos afortunados perto de tantos irmãos e irmãs que ainda precisam mendigar o pão, né? É E nós verdade. temos, nada disso falta para nós na nossa casa. Louvado seja o Senhor por isso, mas isso não nos falta. E se já faltou em algum momento, Deus nos socorreu, Deus supriu, Deus nos ajudou. Então, isso chamou muito a minha atenção, tocou muito meu coração, essa questão, esse versículo de Timóteo. E aí a gente traz o exemplo de Paulo, né? Que ele tinha necessidades reais, mas ele era contente com o que tinha, né? Mesmo que ele enfrentasse essas necessidades reais. Então a gente podia resumir contentamento com o quê? O que seria o contentamento? O que é que vocês dizem assim? O que seria o contentamento na realidade? Eu acho que é receber de bom grado tudo que Deus nos dá, independente. Isso inclui situações adversas, que a gente muitas vezes não quer passar por situações adversas, mas Deus sabe o que a gente precisa. E é justamente em meio às dificuldades que Ele vai trabalhando no nosso coração, que a gente vai abrindo mão do Exatamente. nosso eu, das nossas vontades, vai reconhecendo como precisamos dele. E esse contentamento, para mim, é um antídoto, né, contra a cobiça, que é um passo largo, né, para idolatria. E o antídoto da cobiça seria esse contentamento em Deus. A gente tá, só que a gente não pode confundir o contentamento também com comodismo, porque Sim, sim. Que isso é é o que é a importante, complacência. né? Porque existem situações que a gente passa, a gente glorifica a Deus, passa por ela, mas também tem coisas que não é para a gente estar ali enterrada naquela situação, né? É ser grato com aquilo que Deus nos propôs, com aquilo que Deus está nos ensinando e nos moldando, mas não também cruzar os braços, já que é isso que tem para mim, então não vou fazer mais nada. Não, não é assim. Sim. E aí, para fechar, né, a gente pode ler o último parágrafo aqui, né, do contentamento, que diz assim, né, daquilo de que Jesus, né, no caso, estava em relação a seus desejos e necessidades, ele estava contente e que ele fazia seus pedidos a Deus e confiava na provisão, né? Isso, no caso, ele diz assim: eu vivo por causa do Pai. Ele reconhecia, né, a dependência de Deus. Isso produziu segurança e estabilidade fora do comum, tanto que ele corajosamente proclamou: sei de onde vim e para onde vou. Por causa disso, ele não pôde ser detido nem enganado, e ele foi o servo perfeito. Amém, né? Para nosso para nós agora, né? Ele conseguiu realmente ser o servo perfeito e estar no propósito de Deus, né? Fazer a vontade de Isso. Deus, porque ele veio como homem, né? E ele fez perfeitamente a vontade de Deus. Fala, Débora. Não, é que eu Daisy, fui eu. deixei aberto. Ah, não, desculpa. Mônica, tu queres falar? Não, deixa a Débora falar primeiro, eu acho que eu cortei. Não, eu deixei aberto, eu não tinha fechado. Ah, então foi Ah, mal. tá certo. Fala, Eu vou Mônica. falar rapidamente, Deise, porque você colocou até a parte do contentamento, né? E eu Sim. não sei se isso daqui foi comentado antes, né? Que, não, antes de eu entrar.
Mas só colocar rapidamente, assim, até peço desculpa, eu tenho muita dificuldade em resumo, muito. E esse livro, eu concordo plenamente com você, ele tem muita informação no sentido de nos dar uma sacudida mesmo e despertar. A sensação que eu tenho é que estou levando uma surra, eu vou ser muito sincera. Assim, eu vou tentar colocar algumas coisas que realmente, assim, me chocou, assim, né, para reflexão, né? Então, é a parte dos 90%, né, que ele coloca que na página 128, né, Sim, é, como se o pai estivesse falando, eu fiz 90% do que você me disse para fazer. Por que você é tão exigente? Por que você não olha para os 90% que eu fiz ao invés dos 10% que ele coloca lá em Saul, né, a ordem que deu sim, e que não sim. foi obedecida, né? É, então, assim, aí você pensa, quando a gente fala, mas nós somos tão falhos, né? Nós somos falhos e o Senhor sabe disso, né? E aí vem a reflexão: até que ponto eu estou sendo obediente ao Senhor, né? Com essa justificativa de que eu sou falha, e até que ponto eu estou tentando obedecer 100% realmente ao que Ele está falando na palavra e não justificando porque eu fiz só 90%. Isso Uhum, daí uhum. ficou no meu coração, porque ele diz aqui, lá embaixo, já na página 130, coloca: pensamos que ele entende o nosso coração e, portanto, tolera o nosso comportamento ou aprova o nosso estilo de vida, quando na realidade estamos em oposição a ele e nos tornamos inimigos de Deus. Foi o que você comentou quando você leu também. Então, a seriedade disso, e como nós Sim, temos que rendidos ao Senhor, né? Pedindo a Ele essa sabedoria, né? Pedindo a Ele essa misericórdia, para que a gente cada dia mais tenha esse entendimento de estar buscando essa verdadeira obediência. de fazer os cem E por cento, né, Mônica, em vez de só isso, de 90%. estar alcançando 100% obediência, porque aí lá na página 132 a gente lê, quando Jesus diz, né, tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Não, esse daqui é do Salmo, que ele diz, que o Senhor diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E aí depois é que vem o Salmo, né? Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. E eu percebi isso assim, né, de uma forma que eu não quero ficar me justificando por nada. Eu quero que o Senhor me revele as áreas, como nas aplicações ele coloca, né? Essa oração, o Senhor me revela onde eu realmente estou me justificando. Eu não quero me justificar, né? Eu quero realmente estar alcançando isso que o Senhor está me pedindo na palavra, né? É. E lá no contentamento, quando você pede, quando você colocou realmente sobre o contentamento, que ele diz isso daí, que ele fala dessa palavra, eu acho que, para mim, tá? Eu vejo isso como obediência mesmo. Eu vejo esse contentamento que eu vou estar plenamente contente no Senhor, exatamente nessa frase, isso é a minha comida, sabe? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, que Jesus diz, é o que eu tenho também, que eu vi dessa forma. Então, a minha comida tem que ser fazer a vontade do Senhor, né? E sendo a minha comida, né, do alimento espiritual, é como se eu vou estar satisfeita espiritualmente, não desejando as coisas terrenas, né? É isso. Foi o que me chamou muita atenção, foi muito o É, fato de é. eu estar plenamente satisfeita, no contentamento e buscando essa obediência ao Senhor. Uhum. Eu acho bem interessante, né, como o autor ele trabalha, né, porque ele traz a vida de Saul para nos mostrar, né, e aí ele começa falando da idolatria do crente, né, da aliança com Deus, é porque tu chegou depois um pouquinho e a gente tinha falado Sim. da rebeldia do homem, né, que é justamente Uhum. não colocar isso tudo, e aí ele traz o contentamento, que justamente é a provisão de Deus, né? É viver, né? Nesse sentido que você falou ainda agora. Então, a gente agora vai passar para a cobiça, que é outra palavra, né? Relacionada
a idolatria, a definição de idolatria. Então, ele diz assim que a cobiça é justamente o oposto ao contentamento. É o desejo imoderável, inconversável de... Nem eu estou entendendo minha letra, gente. De porvir. Não, deixa eu ver aqui, no livro, que Desejo imoderado e Moderado e inconfessável de possuir. incontestável, né? Incontestável. Não, inconfessável. que não Inconfessável, se porque você não fala, é inconfessável, sim, de o quê? De possui. possuir. De possuir, pronto. Desejo imoderado e inconfessável de possuir. Pois é, eu anotei aqui, mas nem a minha letra, eu estou olhando, entendendo a minha própria letra. Pronto, então O logo desejo é ali no imoderado e finalzinho, nós né? temos No finalzinho, vergonha de confessar, né? segundo o Aurélio, né? E aí ele É. traz o que seria, né? É, o, o que Paulo diz, né? A mencionar a cobiça em Colossenses. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então, o que é que ele diz aqui, né? Que a gente, né, nós devemos justamente procurar as coisas do alto para que a gente não venha a cobiçar. E ele diz, e ele continua trabalhando e ele fala sobre o estado de contentamento, que seria a aliança com Deus, de que nada vai nos faltar, de que nada nos falta, né? Nada nos falta e nada nos vai faltar. E aí ele dá o exemplo da tentação de Cristo, que isso daí é provisão, né, na realidade. E diz aqui, ó, no 133, na página 133, 33, né, que diz assim, no caso, a gente entender isso, né, de estar, permanecer nesse estado de contentamento. Quando nós entendemos completamente que temos uma aliança com o Deus Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo, então percebemos que não temos falta de nada, absolutamente nada. Não. Então, quando a gente tem essa compreensão de que em Cristo não vai nos faltar nada, né? Aí nós vamos realmente permanecer nesse estado de contentamento, né? E aí ele continua trabalhando, e ele diz que o alvo do Satanás é justamente a gente não ter contentamento, a gente procurar a provisão pelas nossas próprias forças, né? E aí ele traz o exemplo de Jesus, quando é tentado e tudo mais, que o Satanás queria justamente, né, que Jesus não estivesse contente, né, com seus desejos e suas necessidades. Queria que Jesus, no caso, renunciasse isso e procurasse, né? Ah, se tu és Deus, faz isso. Se tu é isso, faz aquilo, né? Ele disse assim, que Jesus não confiasse plenamente que Deus, né? Quando ele disse que Jesus estava com fome, ele diz assim, ó, a esperança do inimigo era tirar seu contentamento para que ele cobiçasse, mas Jesus negou, né? Porque Negou. estava com muita fome, 40 dias em jejum, né? E aí o que acontece? Jesus negou, e aí depois Deus mandou realmente os anjos para alimentarem Jesus. O que era o plano de Satanás naquele momento que ele tentou Jesus? Que ele renunciasse à provisão de Deus para ele mesmo procurar por suas forças. Então, o Satanás ele quer fazer com que a gente deixe de estar contente com a provisão do reino de Deus para buscarmos provisão pela nossa própria conta, né? Então, a gente tem que permanecer justamente com a mente voltada para as coisas do alto, né?
E aí a gente pode ver a diferença entre contentamento e cobiça, né? Que o contentamento é o relacionamento de intimidade com Deus. Quando a gente busca Deus e a gente tem essa intimidade, apesar da gente estar nas adversidades, a gente confia. A gente sabe que Deus está provendo. Pode ser que muitas vezes a gente não enxergue, mas Deus está trabalhando e Deus vai prover. Pode demorar. O que foi que Saul aconteceu, né? E aí no próximo capítulo ele dá até o exemplo sobre Davi e Saul, a diferença dos dois nesse sentido. Saul não quis esperar em Deus, né? E ele toma a frente, ele faz os desejos do coração dele, em vez de esperar e confiar em Deus, né? E a cobiça é a idolatria e adultério, né? No caso, a idolatria aí é não dar a Deus o lugar devido, né? A adoração merecida que Deus dá. Então, aqui, ó, Paulo diz assim, ó, né? Quando Paulo fala aqui, ó, portanto, mantenha os desejos desse mundo que agem em vocês. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Então, quando Paulo diz aqui que quando a gente deixa o contentamento e passa a cobiçar, a gente deixa de ter um relacionamento de intimidade com Deus para praticar justamente a idolatria e o adultério, né? E aí ele traz o que seria, no caso, a cobiça, que seria um desejo inapropriado demais, um estado de desejar ter mais do que lhe é devido, e implica num espírito ganancioso que se auto-idolatra. Então, quando nós não buscamos Deus em primeiro lugar, o reino, né? A gente termina entrando no modo que ele fala, né? O auto traz, que é um modo de auto-sobrevivência. É... Gente, vocês estão ouvindo uma musiquinha? Não. Não. Ah, tá. Não. Então, é meu fone que está pegando interferência. Então, o autor diz o seguinte: quando a gente, no caso, né, não busca esse primeiro lugar, né, não busca em primeiro lugar o reino de Deus, a gente entra nesse modo de autossobrevivência, né, que, que nada, que que a gente se firma na realidade no que achamos que precisamos para ficar satisfeito, que seria riqueza, prazer, lucro, né, fama, status, e por aí vai. Tem uma lista imensa, né, e por aí vai chegando mais coisas. Então a gente não tem paz, a gente não tem descanso, e a gente entra nesse modo de auto-idolatria, né? Então, ele fala que justamente, né? Sem dúvida nenhuma, diante disso daqui, de que na realidade, quando a gente começa a cobiçar, né, ter ganância, ter esse espírito ganancioso que se auto-idolatra, a gente entra nesse modo de autossobrevivência e a gente passa a não ficar satisfeito com nada, né? E aí ele diz que o contentamento ele nos leva para longe da idolatria e para mais perto do coração de Deus, né? E que tanto o contentamento e a cobiça são forças opostas, né? Enquanto a cobiça nos distancia de Deus, o contentamento ele nos deixa longe da idolatria, ele nos leva longe da idolatria. E aí ele traz novamente o exemplo, né, do Saul. E antes disso, ele fala que o contentamento em Deus nos dá confiança em qualquer situação de adversidade, como a irmã Débora falou anteriormente, né?
e a gente, no caso, quando a gente está contente, né, do lugar que Deus nos coloca, a gente enfrenta a adversidade e a gente e nos impede de sucumbir às armadilhas do inimigo, né? Então, nesse sentido, aqui, ó, o contentamento, né, no caso. O contentamento em Deus, né, não é em outras coisas, é o contentamento em Deus, nos dá confiança em qualquer situação de adversidade, impede-nos de sucumbir às armadilhas que o mundo apresenta aos cristãos. O contentamento contém em si grande lucro e uma paz que ultrapassa o entendimento, ao contrário da cobiça. A cobiça é a morada da inquietação e é alimentada por desejos e paixões sem fim. É um estado em que tanto o engano quanto a destruição são iminentes. Então, para a gente lembrar, né, na realidade, dessa diferença entre a cobiça e o contentamento. Aí ele passa para o 12, né? O capítulo 12, que é aliviando a pressão. Gente, eu acho que não vai dar para a gente fazer os 4 capítulos hoje, não, né? Acho que a gente pode dividir 2 e Acho também 2. que não. Acho também que não, desde eu vou ter que sair, inclusive agora. Eu vou ter que É. fazer o jantar aqui. Vocês querem encerrar? E aí a gente, próxima semana, fala do 12, e se der, fala do 13. É bom porque eu acho que Eu todo acho que mundo já leu, né? E aí a gente pode rever novamente. Acho que também, assim, Eu acho que a gente pode sim encerrar, sabe por quê? Porque também é uma leitura tão profunda, né? E a gente sim. agora tem que fazer o 12 correndo. Não, Eu não, acho exatamente. que a Então, gente gente, deveria. vamos só então lembrar os pontos do que o autor quer nos trazer, né, com esse capítulo. Acho que vocês podiam falar um pouco do entendimento de vocês nesse sentido, né? Que ele traz a idolatria do crente, fazendo esse paralelo, né, com a igreja, né, com a relação de matrimônio, fala da aliança, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, só para a gente fechar, pontuando o que a gente viu hoje. Alguém quer começar? Faz um resumo, Roseli, do que você acha que foi. Cada um fala um pouquinho. Depois a Elisete fala, depois a Bentinha fala. Olha, como eu tinha dito para você, o que mais me chamou a atenção nesse capítulo foi a questão realmente dele desvincular a idolatria das imagens de deuses estranhos. Não, ele deixou bem claro que a idolatria é qualquer coisa que nós colocamos na frente de Deus. Qualquer coisa que nos faz desobedecer, nos leva a desobedecer à vontade de Deus sobre as nossas vidas. Você falou uma questão importante de confiança, 99%, 1% da mulher casada e tudo. Eu acho isso também tão claro para nós, né? Porque se uma pessoa que está próxima de nós falar para nós, olha, você pode confiar em mim só 99%, né? Você não confia em 1%. nada. Pois é, como é que eu vou saber se essa pessoa acordou nos 99 ou acordou no 1? Entendeu? Se eu posso. Então, assim é Deus. Ou você confia completamente, ou você se entrega completamente, ou você não se entrega. Não existe realmente o meio termo. Não se trata nem de radicalismo nesse aspecto, porque não é um radicalismo. É você reconhecer que para você ter um relacionamento com Deus verdadeiro, você precisa ser 100% sincero, mesmo nas suas falhas, né, nas suas fragilidades. Você precisa estar comprometido com Ele 100%, ainda que em algum momento você escorregue e que você peque, porque todos nós somos frágeis, mas que a gente tenha esse compromisso real de servi-lo, e de tentar de nos esforçarmos ao máximo para fazer 100% da vontade dele, não apenas 99%. Não é isso que ele quer de nós, Sim. né?
Existe até uma parte que diz que a questão do corpo de Cristo, e isso está numa das 10 pragas do Egito, se eu não me engano, na última, né? Que eles falam, depois que eles passam sangue nos umbrais das portas, eles falam, o anjo fala, né, Moisés fala para as famílias, olha, vocês se reúnam aí para todo mundo comer ali a carne, porque não pode sobrar carne. Não pode sobrar carne. Aquilo dali era uma profecia falando já de Jesus Cristo. Ou você aceita Jesus Cristo 100% na sua vida, ou você ainda não aceitou Jesus Cristo. É o que ficou para mim, Deise. Alguém quer falar mais? Débora, Elisete, Benta, Gabi, Renatinha. Renatinha eu sei que não fala. Abra seu... Benta, abra o seu microfone. Conseguiu? Não, abra o seu microfone. Vou pedir para você ativar o som. Peraí. Pronto. Pedir aí para você ativar o som. Aperta aí no seu microfone. Tá fechado. A gente não está te ouvindo, Benta. Não estamos te ouvindo. Ativar o mudo. Agora, tá ouvindo? Sim, Ah, tá. é um comentário aqui que quando eu li numa das minhas livros de estudo, falando sobre a obediência, um parágrafo, o estudo é um pouquinho grande. Deus exige obediência imediata e total. Nada menos do que isso é aceitável. Podemos achar que algumas das coisas que ele nos pede são muito difíceis, mas precisamos nos lembrar de que ele promete nos dar graça para fazer tudo o que ele nos pedir. Tudo o que precisamos fazer é estar dispostos a obedecer. Amém. Nós temos orado muito, eu e José, muito sobre a obediência a Deus mesmo, né? Porque é tão fácil a gente desobedecer, né? Quando a gente menos se dá conta, a gente está desobedecendo, né? Fazendo aquilo que não agrada a Deus. E não é o que Ele quer de nós, e nem nós queremos fazer isso. Então, eu acho que realmente a obediência é que é. Gabi, quer falar alguma coisa? Não, Então tá. mas eu acho que é isso. Acho que quanto mais a gente desobedece, mais a gente se entrega ao inimigo, né, e se afasta de Deus. Então, é justamente isso que vocês todas colocaram, de priorizar. Que eu acho que quando a gente entende, né, que ele e aceita Jesus no nosso coração e vive uma vida com ele, a gente escolheu, porque ele nos dá o livre-arbítrio, então acaba sendo uma escolha, mas a gente escolheu viver essa vida com ele. E quando a gente faz essa escolha, automaticamente a gente precisa confiar, porque se a gente não confia nos planos de Deus, a gente não aceitou ele na nossa vida, entende? Então, acho que é muito por esse caminho de realmente colocar ele como prioridade e se afastar da idolatria e viver em obediência, buscando sempre intimidade e conhecimento, estar com os ouvidos abertos para realmente escutar o que ele está falando com a gente, né? O plano que ele tem para nossa vida, porque foi o que você falou. Mesmo em momentos de aflição, ele está ali. De alguma forma, ele está te moldando. De alguma forma, ele está fazendo com que você tenha entendimento sobre alguma coisa. Eu passei por um momento muito difícil e eu me vi muito distante de Deus, sabe, no início.
E minha tia também é da igreja, é uma pessoa que mora aqui perto de mim, eu tenho você, então, tipo, eu tenho referências. E foram vocês que me fizeram me reaproximar. E a partir do momento que eu fui buscando mais, fui me entregando mais, né? Realmente reconhecendo que Jesus é minha luz, né? Vamos colocar assim. Foi quando a minha paz foi chegando, foi realmente me preenchendo, porque eu acho que é isso. Essas coisas que as pessoas acabam colocando como prioridade, que fazem se afastar, né? Tipo, riqueza, fama, luxo e etc. Quanto mais elas buscam isso, mais vazias elas se sentem. E por isso que elas sempre estão querendo mais. E eu acho que isso tem muito a ver com Deus mesmo, sabe? Porque quando a gente escolhe obedecer, a gente está cada vez mais perto. Então, isso preenche a gente de uma forma com que a gente sinta uma paz interior que é realmente impagável, é realmente inexplicável. Então, é, é isso. Uma vida com Deus é uma vida de paz, de preenchimento, de entendimento e de tranquilidade. Elisete quer falar alguma coisa? Não, quero não. Esse não quero não. Tão tristinho. Tem Deise, certeza. Fala, eu Mônica. quero concordar com a Roseli, né? Com a Benta, com a Gabi. Realmente, não temos que ficar nos 99% no sentido de vou relaxar, né? Sim, Nossa, eu sou tão boazinha, já fiz. Não, não é 99%. Isso não quer dizer que nós não estamos falando de perfeição, né? Nós sim, estamos falando sim. de buscar agradar o Senhor e obedecer o Senhor em 100%, né? E como a Benta falou da importância dessa obediência, porque é essa obediência que é agradável aos olhos do Senhor. E que a Gabi colocou agora muito bem também no final, que quando a gente está nessa busca da obediência, nós estamos nos aproximando cada vez mais dele, Sim. né? Então, diante de tudo que você colocou para a gente, né, na sua leitura, né, nos apontamentos que você foi fazendo, eu acho que nós, de uma certa forma, voltamos nisso novamente, na obediência, como isso é importante para nós, porque essa obediência em que nós buscamos em agradar o Senhor é que vai colocando os nossos pensamentos cada vez mais elevados no sentido de estar buscando isso, de agradá-lo. E com isso nós vamos diminuindo esse olhar nosso para as coisas terrenas, né? Então é isso, o que ficou para mim muito hoje foi isso. Na leitura no nosso encontro. Débora? Vai querer falar, irmã? Eu estou mexendo aqui com as coisas da cozinha, mas concordo com tudo que as irmãs falaram. E o objetivo é o principal, né? É a gente obedecer a Deus, porque é isso que agrada. A própria palavra diz que Deus não quer, não se agrada de sacrifício, mas sim da obediência, né? Porque importa, ele diz mesmo em Samuel, né? Importa é que obedeça a Deus. E Deus, ele conhece as nossas limitações. Então, é claro que o que importa mesmo é a nossa disposição, né? É buscar obedecer de todo o coração. A gente vai falhar? Vamos falhar algumas vezes, porque nós somos falhas. Então, alguém pode de repente ler e achar, puxa, então, será que eu consigo? É tão difícil, mas o que Deus requer da gente é essa disposição de fazer. Ele sabe que a gente pode falhar, pode não falhar em algumas horas, mas o que Deus está olhando, na verdade, é a disposição do coração. Isso ficou bem claro aí em relação a Saul, em relação a Davi, né, a diferença entre um e o outro.
a dificuldade que um enfrentou, que foi notória, a gente não está negando que Saul não passou dificuldade, ou que ele obedeceu só 90%, ele fez mais do que 50%, mas por que que Deus não se agradou? Mas eu acho que o ponto de vista aqui era a intenção dele não era agradar a Deus, sim, era ficar bem diante dos homens. Então, tudo que esses capítulos estão mostrando é que a obediência, a louvor a Deus e que a gente tem que colocar o nosso coração para obedecer a Deus, né? Buscar, lutar, buscar sempre andar em obediência. Mas isso não significa que a gente vai ser 100% perfeito. É Sim, como a irmã falou, né? Nós vamos falhar, mas Deus ele olha para a nossa intenção do coração. sim, sim, exatamente. E é uma palavra que nos próximos capítulos a gente vai trabalhar, que é a intencionalidade, né? E, pegando tudo, eu acho que eu vou tentar fechar assim, com tudo que a gente viu e com tudo que vocês falaram, né? Então, a gente pode pontuar algumas coisas aqui, algumas palavras, né? Aliança com Deus, né? Uma relação de intimidade, de matrimônio, né? Como exemplo da igreja e Cristo, né? O exemplo de Saul, que na realidade como a Débora falou, muito bem falado agora, né? Não é o obedecer simplesmente ou parcialmente, né? Que a gente vê na vida de Saul, mas a intencionalidade, né? Que gerou a rebeldia de Saul, né? E que gerou a sua arrogância, né? Onde ele colocou o coração, né? Então, na realidade, simplesmente porque gerou uma idolatria a maneira da intencionalidade dele, o que é justamente colocar qualquer coisa à frente de Deus, à frente da vontade de Deus. Então a gente viu, são palavras, são coisas, né, que a gente tem que ver bem a idolatria, o que é que gerou essa idolatria, que é a falta de obediência. Acho que todas nós falamos sobre obediência, né? E no caso, essa idolatria é colocar nossos desejos acima dos desejos de Deus, né? O que gera a falta de obediência, o que gera a desobediência, né? E aí a gente pode fechar, na realidade, né, as consequências dessa idolatria que nos afasta de Deus, que nos deixa cegos para ver a verdade, e as palavras que estão relacionadas, né, nesse capítulo, à idolatria, que é o contentamento e a cobiça. O contentamento é, na realidade, a gente, no caso, estar satisfeito com o que Deus prover para nós, né? Estarmos confiantes, né? Estarmos felizes com o que Deus supre, o que Deus nos dá, o que Deus nos coloca em obediência, né? Como a Mônica falou antes também. E a cobiça é o oposto do contentamento, que é justamente a gente deixar de estar contente com a provisão do reino para buscar a nossa provisão por conta própria, que é o alvo de Satanás, né? Fazer com que a gente justamente deixe a provisão de Deus para buscar essa provisão por conta própria. Então, acho que são esses pontos, assim, mais ou menos, para a gente ficar com isso, né, fomentando na cabeça da gente durante essa semana, né, e passar para o capítulo 12, que vai nos ajudar a justamente ir complementando toda essa trajetória que o autor faz de vai e volta, para que a gente tenha isso marcado no nosso coração, né? Para que a gente tenha esse entendimento, né, completamente, né, e por que ele tem falado isso, né, é, e para quê, né, porque lá no começo, na realidade, ele fala sobre identidade um pouco, né, do que nós fomos chamados para ser, e aí ele vai trabalhando sobre isso tudinho, e aí vai trabalhando sobre a criptonita, e aí a gente está chegando agora sobre a idolatria do crente, para depois a gente passar para outras coisas e chegar no pecado, né? Então é isso.
Acho que a gente pode resumir dessa forma, né? As palavras que ficaram marcadas hoje para a gente: obediência, aliança com Deus, né? É, contentamento e cobiça. Acho que são as quatro coisas que a gente talvez tenha que remoer um pouco e durante a semana, de repente voltar ao livro e dar uma olhada a mais. E na próxima semana a gente vê como é que a gente alivia a pressão. Débora, você pode orar? Ô, Débora, Mônica, quem... A Roseli orou, tem a Bentinha também, quem quiser orar. Fala, Roseli. Lembrem da dona Guilhermina, a sogra da Terezinha que teve um infarto, por Sim, favor. não é a sogra não, mulher. É a mãe. Ah, a mãe dela, é verdade, a mãe dela, verdade. Ela até mandou umas mensagens no grupo, eu nem vi. Ela pediu para orar, para a gente orar. Desculpe não poder participar, está resolvendo o problema, né, da mãe. Pediu para orar. Ela já tem 94 anos, já está bem velhinha, né, já não anda direito. Então, para Deus fazer a vontade dele na vida dela, né, e da família. Débora, você pode orar? Posso sim. Ah, e para quem está vindo à igreja, né? A irmã Débora é de outra igreja, a Mônica também. Mas Mônica é daqui também, não quero nem saber. Tu saiu daqui, mas eu não saí de tu. É mais ou menos isso. Gostei, Deise. Gostou? Gostei. Então, lembrar que domingo tem escola dominical, está sendo uma bênção, né? Quem está dirigindo esse tempo é a nossa irmã Roseli. E está sendo muito legal. A Gabi participou, a Elisete também, elas podem dizer. Então, está sendo muito, muito válido. Quem puder, 9 horas, né, Roseli? Sim, 9 horas. Tá? Então, estão convidadas. Pensa. Ah, vamos lá orar? Oremos então. Pai querido e amado, santo, justo e fiel, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graças por esse momento tão precioso, Pai, em que estivemos reunidas através dessa reunião, para aprendermos mais sobre Ti, para aprendermos mais, Senhor, através desse livro. Desde já te agradecemos por cada ensinamento, por cada palavra, Senhor, que tu usou nesta noite, para ficar memorizado em nosso coração, em nossa mente, para que a gente venha, Senhor, aprender mais e mais de ti. E para que possamos, Senhor, também andar com sabedoria, nos afastando, Senhor, de todo mal, de toda obra do mal, de tudo aquilo que possa, Senhor, causar dano, Senhor, à nossa vida, à tua igreja. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos, pedimos tua bênção para esse decorrer dessa semana e que cada um de nós possa, Senhor, prosseguir no estudo, Senhor, alcançando em Ti, Senhor, mais e mais sabedoria, para que possamos, Senhor, andar em justiça nessa terra, fazendo a diferença, sendo sal da terra, luz do mundo. Pai, possamos impactar vidas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, oramos pela nossa irmã Terezinha, pela mãezinha dela, que teve um problema de saúde, Pai, tu sabes, Senhor, a vida está, Senhor, em tuas mãos, tu és o Deus que dá a vida, tu és o Deus que é a própria vida, tu, Senhor, é aquele que abre portas, que fecha, que chama a existência o que não existe. Pai, toca, Senhor, na vida da tua filha, para que ela possa se recuperar, se assim for da tua vontade, Pai. Todavia, Senhor, toca, Senhor, e abençoa também a irmã Terezinha e toda a família. Abençoa, Senhor, esta filha, Pai, que está hospitalizada. Em nome de Jesus, Senhor, que se cumpra a tua vontade, Pai, porque a tua vontade é o melhor para nós, Senhor. E que, em nome de Jesus, Senhor, da glória, que todos possam, Senhor, em ti, Senhor, ser fortalecidos.
Pai, abençoa também cada um, Senhor, que aqui está, cada um que não pôde entrar nesta reunião. Abençoa, amado Deus, em nome de Jesus, para que na próxima esteja conosco, caminhando, Senhor, prosseguindo no estudo desse livro. Já apresento a Ti também, Pai, a escola dominical, Senhor, em nome de Jesus, capacita a Tua filha, Pai, a cada dia, Senhor, para trazer a Sua palavra. E como é bom, Senhor, aprender mais da Tua palavra. Isso é maravilhoso, Senhor, isso é gratificante. E é um presente que tu nos dá, Senhor, a tua palavra santa. Abençoa, Senhor, a tua serva, abençoa, Senhor, a irmã Deise também, que tem, Senhor, nos apresentado esse estudo com tanto carinho, Senhor, que se prepara cada segunda, Senhor, para apresentar esse estudo. Abençoa ela, Senhor, com a sua graça, com o seu favor, assim como a irmã Roseli também, Senhor, para que a escola dominical cada vez mais, Senhor, venha mais e mais pessoas para aprenderem da tua Amém. palavra, para que possa, Senhor, a tua igreja cada vez mais ser fortalecida, Senhor, crescendo no conhecimento da tua palavra. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, gente. Amém. Boa noite. Beijo Boa a noite. todas. A todos. Foi ótimo. Amém. Boa noite. Foi. Boa noite. Tá. Boa noite. Qualquer um.